Olá, boa tarde, doutora Silvia. Tudo bem? Foi a primeira a entrar. Seja muito bem-vinda. O Ricardo já está chamando. Ricardo mandou convite para mim. E aí, tudo bem? Vamos ter uma live hoje muito legal, muito interessante. Olá, Pauliana, comadre querida. Oi, paizinho. Boa tarde. Vamos colocando o aviãozinho para chamar mais pessoas que estejam aí no Instagram para dividir esse momento conosco. Rosângela, Márcia, boa tarde. Boa tarde, Lígia. Boa tarde. Hoje, o convidado, Ricardo Vilela, ele é de Brasília. Eu sei que tem aí bastante gente de Brasília. Ele tem uma academia aí maravilhosa. Estou esperando só ele mandar o convite para ele entrar, tá bom? Nós vamos falar hoje, nunca é tarde para começar. Oi, Lu! Boa tarde, Lu, lá de Portugal. Seja bem-vinda. Boa tarde, Ângela. Solicitou? Não tô vendo, Ricardo. Manda de novo, não tá aparecendo aqui sua solicitação. Sai e entra de novo, por favor, que não está aparecendo aqui a solicitação. Oi, Lu, como é que tá aí? Tá um calorzinho? Lília, Meire, agora sim. Ricardo, se deu certo agora. Espero que sim. Já, agora deu certo. Olá, boa tarde. Eu já fico aflita, eu tô gelada aqui, porque eu não sou muito boa em tecnologia, não. Eu falei, meu Deus, mas eu vi que não tinha nada aqui. Muito bem-vindo, Ricardo. Essa tecnologia é desafiadora mesmo. Muito feliz de estar aqui com você. Muito feliz mesmo, muito obrigada por dividir esse convite. Primeiro, eu quero apresentar, esse é o Ricardo Vilela, e o Ricardo também, para quem não me conhece, quem são os seguidores dele, eu sou Silvia Castelo, sou fisioterapeuta, ele é educador físico, e nós vamos falar sobre um tema muito legal, nunca é tarde para começar. E eu resolvi completar agora, mas sempre, como é que eu coloco? Nunca é tarde para começar, e sempre é cedo para desistir. Isso. Porque muitas vezes você quer fazer alguma mudança na sua vida, só que você acaba bloqueado por crenças, enfim. E sempre é cedo para você desistir dessa ideia e partir para o novo, né? Tá gerando eco aí, não tá, Ricardo? Tá gerando um pouquinho de eco, mas aqui tá tranquilo, né? Não tá incomodando, não. Então tá. Olha, primeiro, Ricardo, eu queria agradecer, porque eu queria te dizer que você tem uma grande parcela no novo projeto que está nascendo agora no Recriar a Vida, graças ao RV Fit, né? É verdade. E eu liguei para você para te convidar para fazer uma live, você acabou falando do curso EAD, eu tinha essa ideia na minha mente, no meu coração, mas não sabia por onde começar. E você foi me mostrando o caminho, e eu estou muito feliz por isso, tá? Bacana. Seu projeto já é sucesso, já é sucesso. O nosso. Porque conteúdo aí não falta, né? Para você também, ó. Todo dia eu tô lá fazendo RV Fit. Todos os dias. Para quem é de Brasília, o Ricardo tem um estúdio RV também aí e tem um curso, um programa EAD de atividade física em casa. Top, muito top. Por que o Ricardo é tão especial? Eu conheço o Ricardo há muitos anos, eu fazia ginástica na época que eu morava em Brasília, na academia, uma academia grande que tinha em Brasília, eu acho que nem tem mais, né, Ricardo? Não, ela fechou, era 4, né? E aí ela fechou, né? Mudou a bandeira agora. Ah, tá. Então, e eu sempre falava para ele, Ricardo, você é a luz dessa academia. Assim, eu tinha prazer de ir porque era ele que está lá. Bacana. E eu me sinto muito feliz por ver seu sucesso, por ver seu crescimento, porque você vai muito além do físico.
É verdade. Então, tem tudo a ver com o que eu trabalho, com o que eu penso, e enfim. Vamos começar nosso tema, então. E aí, Ricardo, o que você tem a dizer que nunca é tarde para começar? A gente pode começar falando de atividade física, não é? Que tem muitas pessoas que têm as crenças de que é tarde para começar, eu estou velho demais, ou eu estou gordo demais, ou eu não tenho saúde para isso, já foi meu tempo. O que você tem para dizer sobre isso? Eu vejo assim, né? Nós já estamos há muitos anos nessa estrada. Muitas pessoas chegam para mim, eu acho bem interessante como elas chegam. Muitas vezes elas chegam, professor, estou precisando fazer exercício físico. Aí eu falo, olha, primeiro, não se preocupe, você está precisando, eu estou precisando, ele está precisando, todos nós precisamos. Então vamos quebrar essa barreira. A pessoa normalmente ela vem com esse pensamento de que está precisando é porque ficou muito tempo parado. E, naturalmente, vem também com uma crença negativa de falar, eu já estou velho, como falou, eu já estou, a academia não é para mim, que a academia é só para minha. E é engraçado que as pessoas acabam criando esses mitos mentais, e esses mitos mentais nada mais são, alguns são mitos mesmo e outros são desculpas, né? Eu vejo assim, eu costumo dizer, muitas pessoas querem mudanças, mas elas não querem ser mudadas, né? Muitas vezes elas não estão dispostas a pagar o preço. E às vezes o preço é pequeno. Eu costumo dizer o seguinte, que em 15 minutos, se você se propor 15 minutos todo dia, pelo menos, né, que é 1% do tempo, você já consegue ter mudança. Mas algumas pessoas ainda são temerosas e têm receio de falar de mudança. Eu senti muito, porque assim, com esses métodos novos, eu senti que eu tenho muito mais disposição e tenho mais tempo, que eu consigo incluir meu tempo de yoga, eu consigo incluir meu tempo de meditação, atividade física, menos tempo. E da forma como é feito o seu programa, dá muita energia e eu sinto que meu corpo está muito melhor. E essa história de crença, ela vem muito do coletivo, né, Ricardo? Principalmente aqui no Brasil. Gente, aqui no Brasil é um absurdo. A pessoa com 50, 60 anos já acha que é velho. Eu já ouvi gente de 40, eu tenho 43 anos. Eu tô velho, isso não existe. Isso é uma crença coletiva. E o nosso cérebro, antigamente, dizia-se que ele estava em desenvolvimento até 25 anos de idade. Hoje já se sabe que ele não para de desenvolver nunca. Né? Então, sempre é cedo, nunca é tarde para começar e sempre você pode começar algo novo, né? Nossa expectativa de vida pode ser 80, 100 anos, quantas coisas nós podemos fazer e principalmente no nosso corpo, né? Porque eu gostaria que você falasse sobre a fisiologia do corpo, assim, com a idade. Poxa, por que a pessoa não pode usar essa desculpa? Tô velho, minhas articulações estão rígidas, eu não tenho mais elasticidade, ou é perigoso. Olha só, uma frase que eu sempre falo para os nossos alunos, principalmente as pessoas que estão com essa crença limitante, eu falo o seguinte, nós não perdemos força, capacidade cardiovascular, nós não perdemos flexibilidade, nós não perdemos equilíbrio, nós não perdemos potência muscular em detrimento da idade. Isso nós perdemos tudo isso. Então, a partir do momento que você volta a estimular, as coisas elas vão acontecendo e a pessoa naturalmente vai recuperando a flexibilidade, a força, a potência. É claro, a força de um jovem de 20 anos ela vai ser maior, diferente de uma força de uma pessoa com 50. Mas para que você quer tanta força, né? Exatamente. E dentro daquela faixa etária, a gente consegue recuperar índices de força, de mobilidade muito grandes. Recentemente, eu estou com uma aluna aqui que ela está assim, impressionada, porque o primeiro teste que eu fiz de flexibilidade dela, ela mal passava a mão do joelho. E eu fui trabalhando aos poucos, ela está colocando as mãos no chão. E eu falei, tá vendo como não tem problema de idade? Você vai recuperar. E esses pequenos progressos acontecendo é mágico, né? Basta a pessoa se propor a passar pelo processo. É um renascimento, né? Na verdade, a gente sempre pode descobrir algo novo. O meu trabalho sempre com as percepções, com aquilo que está gerando uma doença, um sintoma, até mesmo aquilo que está bloqueando sua vida, eu vejo muito a falta de auto-amor. Se você não se ama, você não vai cuidar do seu corpo. O que acontece é que muitas vezes nós estamos ligados no externo, no outro, e é como se o eu, né, não tivesse vez. É muito importante que nós cuidemos do nosso corpo, porque nosso corpo é a nossa ferramenta de passagem por essa vida, né? Que nós somos seres espirituais.
Então, esse corpo, ele precisa estar saudável, corpo, mente e espírito. Inclusive, eu até separei aqui um artigo para falar para vocês, que eu acho muito interessante, que fala sobre o quanto a nossa mente vai influenciar no nosso corpo. Eles pegaram 2 grupos de homens, de faixa de 78 anos de idade, fizeram todos esses tipos de avaliação, Ricardo, que você falou, de força, a parte de glicemia, exames de sangue, enfim. E no primeiro grupo, o que eles fizeram? Eles levaram para um lugar específico, que lá era totalmente decorado com móveis, tinham jornais, revistas, programas de TV de 22 anos atrás. E falaram para esses 8 homens, olha, eu quero que você finja que você tem 22 anos a menos e eu quero que você viva como se você tivesse 22 anos a menos. E no segundo grupo, eles fizeram a mesma coisa, só que eles falaram assim, apenas lembre de quando você tinha 22 anos atrás. Foi surpreendente o resultado. Fizeram os exames posteriormente e viram que eles estavam mais altos, por causa da, da postura, aumentou a flexibilidade, diminuiu a sensação de artrite, os dedos retraídos, aquelas dores, melhorou a visão, a audição, a força de preensão e a memória. O primeiro grupo que lembrou e fingiu que tinha 22%, que tinha 22 anos a menos, eles tiveram 63% de melhora. E o segundo grupo, que apenas lembrou 44%. Olha que índice altíssimo. Então, o que acontece? Quando você muda o seu pensamento, o seu sentimento, a tua química, a química que o teu corpo vai começar a liberar é compatível com o seu pensamento e seu sentimento, né? Tudo é energia e tudo é informação. Então, a partir do momento que você olha, poxa, eu tô bem, eu tô cada dia melhor, comemorar, né, Ricardo? É aquela coisa, eu vou mudar, mas eu preciso ir caminhando para essa mudança. E cada mudança você vai e comemora. Inclusive, no jornal lá, eles publicaram assim, sobre esse artigo. Você pode saber. Ele escreveu que, declaração da Discovery Health Channel, qualquer coisa é possível neste mundo, desde que a sua mente queira. A mente é capaz de verdadeiros milagres. E é isso mesmo. Então, quando você trabalha a sua mente, trabalha seus sentimentos, o seu programa é fantástico, porque fala da parte espiritual, fala da parte mental, da respiração, da presença, e isso é tudo. E o que acontece quando você vive o seu melhor? O que você está levando para casa? O que você está levando para o seu trabalho? O que você está levando para a rua? Não é? Eu sempre falo assim, que a mudança começa de nós, né, Ricardo? Exatamente. Essa então, a maior é fundamental. Porque quando você vive o seu melhor, você chega em casa para os seus filhos, você está emanando essa energia, você está dando o seu melhor para a sua esposa, no trabalho, enfim. Então, a gente precisa ter essa consciência de que nunca é tarde, que a gente pode começar do violamente, que eles estão assistindo aí. Porque sempre a gente pode começar a fazer uma vida melhor. E fora que isso contamina, né, Ricardo? Verdade. Mas no momento que uma pessoa começa a fazer algo diferente, ela já começa a mostrar para os outros que estão estagnados que isso é possível. Você não tem essa parte de um arrastar o outro na academia, né? Esses programas que vocês fazem de estimulação. Tem inclusive um estudo que fala da regra de 3. Olha só que impactante isso é. Aquilo que eu faço, aqui nós estamos conversando aqui nesse bate-papo, se você ou as pessoas que estão conectadas conosco, se elas se sentirem impactadas positivamente, ela vai levar esse impacto positivo para uma outra pessoa. Essa outra pessoa positiva que vai sujar de fato comprovado. Então, se você pratica movimento e você se sente bem, você vai chegar em casa, você vai... Oi? Acabou o som? O som tá ok? Tá sem som. Melhorou? Agora? Voltou o som? Peraí. Ok. Tá escutando aí? Vocês estão escutando? Quem dá um ok aí, dá um ok. A Gisele tá dizendo que tá ok. Ficou mudo para você? Isso. Voltou o som aí? Fala, Ricardo. Tá ok? Agora melhorou? Tá melhor. Tá melhor?
Ótimo. Deixa eu ver aqui se houve alguma situação, mas aqui para mim está no... Não, mas eu acho que foi o meu aqui. Acho que alguém telefonou. Pode falar. Ah, então tá tranquilo. Então, esse impacto é positivo. Nós impactamos um exemplo. A pessoa pratica exercício, ela começa a melhorar, ela vai chegar naturalmente em casa e ela vai impactar uma pessoa também, a esposa, por exemplo, e essa esposa vai para o trabalho e vai impactar um terceiro. Então, essa é o que a gente fala da cascata positiva, né? Da corrente do bem. E eu costumo dizer o seguinte, começa realmente com a fala interna positiva. Eu costumo muito dizer que autoconfiança nada tem a ver com arrogância, porque nós vivemos numa sociedade aparentemente assim medíocre, como eu digo medíocre na questão da média. Às vezes, quando a gente se destaca um pouco mais, as pessoas falam, as pessoas se sentem incomodadas. Então, muitas vezes as pessoas baixam a própria luz para poder entrar, para caber numa caixinha menor. E, pelo contrário, nós temos que realmente acreditar que nós somos capazes de transformar ainda mais a nós mesmos. Para quê? Para que a gente possa transformar o nosso ambiente que está em volta. E quando a gente acredita isso, o ciclo acontece e a gente percebe progresso em nós e progresso no outro. Isso é legal, Ricardo, para a gente parar para pensar também que todos somos um, não é? Exatamente. Não tem demérito nenhum, não tem prejuízo nenhum. Cada um de nós vivemos nosso melhor. É verdade. Não é aquela coisa de se comparar com o outro. Porque a minha amiga, ela tem a minha idade, o meu amigo tem a minha idade, ele corre, ela faz isso, ou ela tem profissão tal, ou ele tem profissão tal. É muito doido hoje. Hoje mesmo eu fiz um atendimento que tinham duas pessoas que não se davam bem. Tinha uma rivalidade entre elas. Só que o que nós chegamos à conclusão, eu e a paciente? Que o que ela via na outra, por exemplo, quando ela foi falar da outra, ela falou assim... porque ela é muito estudiosa, ela tem a profissão tal. Ela falou como se ela fosse, assim, superior a ela por causa da profissão. Só que a outra, a ver como, ela tem a família harmoniosa, ela, de repente, tem um convívio melhor com o marido, com os filhos. Então, é aquela coisa do espelho, de você, muitas vezes, o que um quer, um olha para o outro e incomoda no outro. Só que Exatamente. a gente tem que buscar o quê? O auto-amor. Exatamente. Que cada ser é único e essencial. Está muito baixa minha voz? Vocês não estão me ouvindo? Aqui, para mim, está ok. Está um pouquinho baixo, mas eu consigo te ouvir bem. Deixa eu ver se eu consigo. Opa, melhorou consideravelmente. Foi? Ai, ótimo. Pronto. Então, quando nós trabalhamos o nosso auto-amor, nós entendemos que nós somos únicos e essenciais. Ricardo, só existe você. Você é professor de educação física, mas só existe você. Assim como a pessoa que tem a missão de estar dentro de casa com a sua família, a pessoa, não importa. Cada um é único e nós devemos viver o nosso melhor. E quando você cuida do seu corpo, quando você cuida da sua mente, o que você está fazendo? Você está chegando próximo do seu eu melhor, né? Daquela coisa da melhor versão. Tem umas frases aqui de Gandhi que eu copiei aqui para falar para vocês. Suas crenças se tornam seus pensamentos. Seus pensamentos se tornam suas palavras. Suas palavras se tornam suas ações. Suas ações se tornam seus hábitos. Seus hábitos se tornam seus valores e seus valores se tornam seu destino. O que eu acho legal nós falarmos sobre hábitos? Por trás de algum hábito negativo, existe algo a ser expresso, existe alguma falta. Entendeu? Por trás do hábito de fumar, por trás do hábito da gordura, por trás do hábito de ter maus relacionamentos, né? Aquela coisa de você se sacrificar. Então, o que tem por trás disso tudo? A gente precisa organizar, né? O nosso eu criança, o nosso eu que ficou lá atrás, que está com carência, e sempre existe alguma falta. Só que o processo, ele pode ser de duas maneiras. Ou você trata o que está faltando, você toma consciência, você preenche aquilo, porque aí naturalmente essa necessidade, esse hábito negativo vai embora. Ou você pode fazer um recurso, o contrário também, que muitas vezes funciona. Eu não sei o que é, mas eu começo me amando. Eu começo me olhando no espelho e dizendo assim, bom dia, eu te amo, o que eu posso fazer por você hoje, né? Frase da Louise Hay. O que eu posso fazer hoje para você ser feliz? Você ir para atividade física? Poxa, nem que você faça lá 10 minutos, você chega em casa e comemora. Olha, eu fiz algo por mim.
O que que eu fiz por mim hoje, né, Ricardo? O que que eu fiz por mim hoje? Exatamente. Então, é algo que você pode... Aí, quando você faz isso, o que que você faz? Aquelas outras coisas vão ficando pequenas, porque até o teu olhar amplia. Exatamente. Porque você olha, poxa, não é? Porque por trás de um excesso, de um mau hábito, sempre tem uma falta. Então, é muito importante, muitas vezes, fazer esse movimento contrário. Igual aqueles exercícios para depressão, você deve conhecer, daquele do empoderamento, que a pessoa abre os braços, coloca a mão na cintura, abre o peito, fica se olhando na frente do espelho com a postura do poder. Ali você está dizendo, o teu corpo está dizendo para o seu cérebro, para toda a química do seu corpo, que você é poderoso, que você pode, né? E isso pode ir mudando a química. Você acordar, abrir a janela, falar, nossa, que dia maravilhoso, eu estou aberto e receptivo para viver o meu melhor e ir, fazer atividade física, comemorar, ter uma boa alimentação. Exatamente. Que isso é o mais difícil, né, Ricardo? É verdade, é verdade. E a gente tem que realmente ter essa percepção. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu tenho falado muito sobre vida com propósito. Tem uma escritora, Angela Duckworth, ela foi consultora da Casa Branca e ela escreveu justamente um livro, um capítulo falando sobre propósito, que ela fala muito disso, né? Que o propósito, para você ter uma vida de propósito, o primeiro estágio do processo é você identificar coisas que fazem sentido para você. Né? Depois que você fala, bom, isso aqui faz sentido para mim. Aí, se você parar nesse estágio, você vive uma vida egoísta, porque você só vai buscar coisas que fazem sentido para você, esquecendo as pessoas que estão à sua volta. Mas quando você pega aquilo que faz sentido para você e transforma a vida do outro, você retribui isso para a sociedade, você começa a entrar na roda do propósito. Costumo dizer o seguinte, eu vou contar um pouquinho a minha história. Quando entrei para fazer faculdade de educação física, eu estava muito deprimido. Inclusive, eu tinha pensado em tirar minha própria vida. Eu trabalhava numa empresa de gravata, estava infeliz, estava engordando. Na época ainda não tinha essa lei do cigarro, tinha pessoas fumando dentro do mesmo ambiente. E eu falava, não é possível que minha vida vai ser isso. E aquilo foi entrando numa rota de tristeza, que foi indo para a depressão. E eu falei, cara, não faz sentido mais viver. Foi quando uma luz interna me falou, olha, vai fazer educação física, você sempre gostou de esporte. E eu deixei essa empresa multinacional para ir para a educação física. E eu me recordo que no primeiro dia de aula eu falei aqui, ó, daqui a 4 anos eu vou voltar aqui nesse mesmo ponto e minha vida vai ser transformada. 4 anos depois eu voltei para aquele mesmo ponto, eu já estava dando aula de ginástica, já não tinha mais depressão, já tinha encontrado sentido. Aí ali foi o primeiro estágio, né? Porque eu vi que fez sentido para mim. O tempo foi passando e uma vez eu estava terminando uma aula, eu sempre conto essa história, um advogado criminalista chegou para mim e falou desse jeito, olha, professor, eu estou acabando de chegar do interior da Bahia e eu tirei da cadeia um grande fazendeiro que tinha cometido um crime bárbaro com uma criança. E ele falou assim, olha, se não fosse esses momentos, eu não sei o que seria de mim. Ali eu vi que estava vivendo um propósito. Por quê? Porque aquilo ali fazia sentido para mim e eu estava transformando a vida dos outros. E isso foi virando uma prática disciplinada. Eu fui ficando viciado nisso. E aí é que eu comecei a realmente falar, olha, a partir de agora, todas as pessoas que chegarem até a mim, elas precisam sair melhores. Seja por um bom dia, seja por uma boa aula. E eu venho fazendo isso ano após ano, é por isso que eu vejo que eu vou reciclando e eu não perco energia. Eu quero mais, porque eu quero focar mais nisso. Ricardo, você falou isso, eu fiquei toda arrepiada aqui, porque o projeto que eu fiz de manhã, de 21 dias seguidos, eu estava o tempo todo falando antes de dormir, me mostra o que eu posso fazer, o que eu posso fazer. E um dia eu acordei no sábado de manhã e falei, vou fazer um projeto 6 horas da manhã. Vai ser uma meditação e a gente vai fazer reprogramação mental e vamos crescer juntos. Só que eu sabia que eu ia procrastinar, porque há muito tempo que eu era para abrir uma coisa para muitas pessoas. Quando eu comecei a dar palestra, precisou uma paciente vir no consultório aqui e me convidar. Foram coisas que foram praticamente forçadas, senão eu ia procrastinar, aquela coisa do medo do novo. Verdade. E aí, o que eu fiz? Eu já comecei a mandar mensagem para todo mundo, eu não sabia nem o que eu ia colocar no projeto. Aí eu já comecei mandando mensagem, ó, segunda-feira, 6 horas da manhã, esteja comigo. Aí o que eu fiz? Ó, você falou dessa autora e, nossa, eu fiquei aqui arrepiada, porque assim, a primeira semana nós trabalhamos o eu, desde a fase embrionária, infância, e aí foi passando.
A segunda semana, nós trabalhamos as relações, porque nós estamos nesse mundo para nos relacionarmos. É verdade. O nosso crescimento espiritual, ele está totalmente atrelado com as relações. A gente já nasce de uma relação, né, de pai e mãe. E a terceira semana foi o eu com o mundo. O que legado eu quero deixar para esse mundo? O que eu quero, assim, quando eu partir para o outro lado, o que eu fiz de diferença? Mas, assim, não é para você que está assistindo aí achar que você precisa fazer coisas extraordinárias. Não é nada disso. É isso que o Ricardo falou. É o que eu posso fazer para contribuir. É no meio ambiente, né? A preservação, é dar um bom dia, é olhar para uma pessoa, dar uma frase de positividade. Às vezes a pessoa precisa escutar uma palavra sua. Uma frase muda a vida dela. Como essa frase que você precisou ouvir, né? Quantas vezes eu pensei em desistir, porque você sabe, quando você lida com pessoas, o que acontece? Existem energias opostas. Com certeza. Então, isso para a gente que trabalha com transformação, para colocar as pessoas para cima, a gente tem que estar o tempo todo conectado com a fonte, fazendo meditação, porque as forças opostas, elas vêm, porque são energias contrárias. Quantas vezes eu pensei em desistir? E a coisa mais linda, porque na mesma hora eu recebo uma mensagem: muito obrigada pelo que você fez na minha vida. E eu sei que isso é Deus falando comigo. Então, a gente tem que estar aberto o tempo todo e disponível para estar com esse contato direto, é a linha direta, né, com o Pai, porque nós não estamos sozinhos nunca. E é muito importante que a gente possa ver o cuidado físico do meu eu, o que eu posso passar para as pessoas nas relações e também a minha contribuição para o todo. Eu acho isso fantástico. Eu acho que são os 3 pilares mesmo do nosso desenvolvimento e crescimento, né, Ricardo? É verdade, né? Porque eu vejo assim, né? Eu costumo dizer que tem 3 tipos de pessoas, né? Uma pessoa é aquela que vive voltada para si. É aquele negócio, achou, e aí você vai passando o tempo, você só vai focado para si, leva uma vida que a gente chama de vida egoísta. Chega no final dessa vida, é muito provável que essa pessoa esteja só, né? Porque ela afastou as pessoas do ciclo dela. Por quê? Porque estava muito voltada para si. No segundo estágio, é aquela pessoa que vive voltada para o outro. Ela dedica tempo, ela compra o sonho das outras pessoas, ela se entrega, e quando ela vai chegar lá na frente, ela vai olhar para trás e falar: o que eu fiz da minha vida? Porque eu construí essa rota e eu me esqueci. Então, vejo que o caminho é o caminho do propósito. Precisa fazer sentido para você e precisa impactar o outro. E aí, esse eu acredito ser o combustível, pelo menos é o meu, para todo dia eu acordar cedo e tá sorrindo, tá animado, porque eu tenho certeza que eu vou encontrar pessoas que precisam do que eu faço, e eu tenho certeza que vai ter mais pessoas sendo impactadas por isso. E aí a gente entra numa rota que a gente chama no flow, né? Entra no flow e a coisa vai indo e parece que você vai incansável fazendo as coisas. É muito interessante essa rota. Entra no fluxo do bem da vida. Isso, exatamente. Agora, por que para algumas pessoas é mais fácil vestir essa coisa da saúde, do alto amor, e para outras pessoas não? Nós não estamos sozinhos nunca, né? Nós temos em nós memórias de situações vividas pelos nossos pais, avós, bisavós, tataravós. Nós temos um pedaço, né, de cada um em nós. Nós temos informações, memórias no nosso DNA, no nosso gene, enfim. Então, imagina, se as gerações passadas tiveram aquele hábito de luta, todo dia matar um leão, sair para trabalhar, atrás do sustento dos filhos, isso, aquilo, porque antigamente não tinha essa cultura, né, Ricardo? Do autocuidado, da atividade física. Não tinham, até mesmo as pessoas que tinham poder aquisitivo alto, não tinham essa consciência. Mas fica mais difícil ainda para aquelas pessoas que elas vêm com uma memória, com uma frequência de luta. De luta ou então de desamor, aquela criança que não foi vista. Então, é como se ela não existisse. Ela fica separada, ela fica longe dela mesma. Então, por isso que é muito importante nós olharmos para a vida dos nossos pais. E nunca esquecer que eles já foram criança. E eles também tiveram os pais dele, que nós todos aqui estamos... nós somos uma cura do outro. Nós estamos aqui para evoluir, para crescermos juntos, né?
É verdade. E quando você tem um exemplo desse, por exemplo, eu tenho certeza que seus filhos, você tem até uma filha que é educadora física, não é, Ricardo? Não, na verdade, ela faz psicologia, tá no caminho da psicologia, mas adora praticar exercício, né? Ah, ela faz bastante exercício com você, né? Aham, Então, de alguma forma, você já está passando isso para os seus filhos. é E verdade, isso vai repercutir na vida dos filhos dos seus filhos. É uma nova geração que nasce, né? é verdade. E também é legal nós falarmos aqui sobre a epigenética, porque tem muitas pessoas que falam assim, ah, porque eu tenho diabetes, parece que já é um negócio que já é incorporado, né? Não é eu Uhum, estou diabética, eu é tenho verdade. diabetes, eu tenho artrite, eu tenho artrose, eu tenho problema na coluna. Só que todas essas patologias, esses sintomas que apareceram no seu corpo, elas estão atreladas às situações de sua vida. E se você não muda os seus hábitos, a epigenética tá mostra que você pode ter a memória no DNA, só que 90% é o meio que vai dizer se esse gene vai acordar ou não. E ele não aflora sozinho para gerar uma doença. Não é ele sozinho, existem muitos outros. Verdade. Então, acabar com essa crença e mudar o que? O ambiente que você vive, a sua alimentação, as suas emoções, trabalhar o auto-amor, porque tudo isso você pode ter um corpo novo. Porque a doença, o sintoma, é algo que está preso. Foi uma emoção não expressa. Foi um descuidado, né, lá atrás, que pode ter sido a alimentação, pode ter sido, enfim, existem várias causas. É uma situação da sua vida que você viveu e congelou e parou lá atrás e está o tempo todo mostrando. Só que se você está doente, a motivação para você fazer o novo, ela tem que ser maior, né? Verdade. Porque eu vou fazer diferente daqui para frente. Eu estou diabético, eu estou com problema na coluna. Muitas vezes, antigamente eu trabalhava só com reabilitação da coluna vertebral, a parte física. Só que eu comecei a ver que a pessoa não podia ficar escrava de mim a vida inteira ali. Não, ele precisa fazer atividade física e precisa entender que emoção é essa que está fragilizando essa coluna. Porque eu peguei um peso de mau jeito. E a pessoa que trabalha em construção civil, era para todos estarem com a coluna lá toda acabada. Não existe uma emoção por trás aí. É Um verdade. sentimento de impotência, de desvalorização. E como é que você cura isso? Com auto-amor, Alto com amor. autocuidado, não é? É Você verdade. priorizando. É É aquela verdade. receita, né, Ricardo? Fala aí daquela coisa do matinal, de você acordar e você se priorizar. A primeira hora do dia você se priorizar. O que acontece com o seu dia, com a sua vida? Isso é muito importante, né? Normalmente, que às vezes as pessoas, né, nesse mundo tecnológico, muitas vezes as pessoas já acordam com o celular na mão, já acordam, de repente, colocando um jornal com notícia ruim, ou seja, aquela carga, né? Tem uma psicóloga que fala muito sobre... Ela tem uma palestra, assistiu uma palestra muito interessante chamada Bomba do Pensamento, né? E ela fala assim, que assim como o nosso coração pulsa sangue, levando oxigênio, levando nutrientes para o corpo, o nosso cérebro também, ele bombeia pensamentos com emoções e descargas, né, voltadas para o sistema nervoso simpático, parasimpático, a depender do caminho que vai, a depender do nível de pensamento que você cultiva, né? Então, você começar o dia realmente com uma prática, um ritual que seja seu. Você viu, eu quando eu chego aqui para dar aula às 7 horas, eu acordei 4h50. Então, eu acordo 4h50, então a primeira coisa que eu faço é me conectar dentro daquilo que eu acredito ser superior a mim, eu acredito em Deus, eu faço o meu culto matinal, eu faço o meu shot matinal lá com minha aguinha com limão, eu tomo um café da manhã, eu chego antes aqui no estúdio para fazer a minha prática de movimento, ou seja, essa primeira hora eu falei, eu me preparei. Eu digo palavras positivas para mim, eu falo, não, esse dia hoje vai ser ótimo, eu mentalizo situações positivas. Por quê? Porque aí eu falo, agora eu estou pronto para servir. Porque se a gente não, Exatamente, você está inteiro. então, Sim. inteiro. Porque eu não quero viver uma vida de incoerente, né? Uma vida de fachada. Né? Por muito tempo eu vivi isso. Mas chegou uma hora que eu confrontei. Falei, vem cá, quem é o Ricardo? É o Ricardo que é o profissional de educação física ou o Ricardo que está na balada tomando uísque com energético e fazendo, né, um monte de coisa errada? Houve um momento que eu confrontei isso de mim. Eu falei, não, eu preciso viver uma vida coerente. Eu preciso realmente, se eu sou profissional de educação física, eu preciso ser o profissional de educação física.
Eu preciso viver os princípios de saúde. E à medida que eu fui me transformando, isso aconteceu no meu processo quando eu me encontrei com a minha parte espiritual, as coisas fluíram mais, porque eu me olhava no espelho e me via uma pessoa mais verdadeira. Antes eu enxergava em mim um monte de incoerências que me incomodavam. E essas incoerências me faziam temer o avanço. Ah, não vou fazer isso não, porque de repente alguém vai descobrir alguma coisa assim, e me travava. Então, acho que o primeiro caminho para a gente buscar uma vida em excelência é você ter coerência com aquilo que você acredita, com aquilo que você faz. E vale cada um fazer uma auto-reflexão, se você está vivendo uma vida de coerência ou de incoerências. E aí cabe cada um de nós decidir se vai continuar ou não nesse caminho da incoerência. Então, nossa, isso é lindo. Desculpa te interromper, Ricardo. Isso é maravilhoso, essa história de coerência, porque a coerência, ela mudou muito no casamento. Porque eu trabalho com cura, eu trabalho ajudando as pessoas a olharem, né, os seus processos e transformarem. E no meu casamento, eu sempre falei com meu marido, olha só, eu preciso ter uma vida coerente. E eu sou assim, só que por muito tempo eu quis mudar as situações relacionadas a ele. Quando eu entendi que a mudança não era nele, era em mim, eu comecei a eu me transformar. E hoje em dia eu posso dizer que eu vivo em coerência, porque eu consigo ser eu mesma, né? E sem ficar esperando do outro também a mudança, porque não existe isso. E você para pensar como isso é maravilhoso, você mudou de profissão, e você teve a coragem de mudar de profissão, aí você mudou de profissão e essa profissão te levou para o espiritual, porque você precisava ter coerência, assim como foi na minha também. Então, hoje em dia eu não consigo imaginar eu fazendo nada, eu estou o tempo todo aqui, ó, imaginando eu totalmente conectada, porque nós somos únicos, eu sempre falo que Deus é o oceano e nós somos uma gotinha do oceano. E quando a gente está vivendo em coerência com aquilo que a gente veio fazer aqui, essa gotinha está brilhando. Exatamente. E quando nós estamos distantes de nós, o que acontece? Ela fica apagada, é como se não tivesse a conexão. Então, você dialogar todos os dias, você fazer esse ritual matinal, hoje em dia lá em casa, todos os dias, nós acordamos, primeira coisa que nós fazemos é meditar, e depois a gente faz a yoga, faz atividade física para começar o dia, porque é uma mudança de vida. Porque você está dizendo o que para o universo? Que primeiro eu me cuido, eu estou me cuidando, não é? É o auto-amor. E você não consegue dar amor para o outro se você não for amor. É verdade. E pensando em cérebro, né? O cérebro ele é uma máquina de hábitos, né? Então, quando você realmente começa a fazer essa prática disciplinada todo dia, e eu costumo dizer, precisa ser um horário específico, eu gosto de ser o primeiro horário do dia. Por quê? Porque às vezes se eu falo, hoje vai ser de manhã, depois vai ser agora à tarde, na hora que eu faço o expediente, essa falta de rotina, de um horário específico, faz com que você se engane, o cérebro não entre numa rota de hábito. Então, quando você determina, precisa ser uma determinação, eu vou fazer a minha primeira hora do dia ser minha, e você começa a fazer uma prática disciplinada todo dia, chega uma hora que o hábito ele se estabelece por meio da repetição, e quando você percebe, o dia que você não faz, você fala, pô, não posso, senão meu dia não vai ser diferente. Sente falta. E tem que ser pequenas mudanças, porque para algumas pessoas que têm um nível de garra mais alto, a gente pode desafiar e falar, agora eu quero você fazendo isso, a pessoa vai, porque o nível de garra dela é alto. Hoje a gente mede, inclusive, o nível de garra. Quando a pessoa percebe que o nível de garra é baixo, nós precisamos fazer o quê? Pequenas mudanças. O que você pode fazer que seja 15 minutos? Sempre a gente propõe com 15. Separa 15 minutos para você de manhã, para você fazer um movimento, né? Dar uma corrida estacionária, fazer um saltinho, falar palavras positivas, um pouquinho de leitura, visualização do dia e vai. Então, maravilhoso. 15. Daqui a pouco ela falou, opa, passou para ser 20. Opa, agora é 30 minutos. Daqui a pouco ela está passando a primeira hora do dia com ela. E aí a mudança aconteceu. Ontem eu fiz uma meditação de 2 minutos e coloquei no grupo do Recriar a Vida e falei assim, ó, para o que você está fazendo e faça esses 2 minutos. O que eu recebi de mensagem, nossa, fez toda a diferença. 2 minutos. 2 minutos, você parar, olha, muito obrigado, eu estava precisando naquele momento, só que tiveram os benefícios, as pessoas que tiveram benefício foram aquelas que pararam e fizeram. Exatamente. Então, o primeiro passo poxa, eu estou aqui,
a gente se conectar com o universo, entender o tempo todo porque ele está falando com a gente, o tempo inteiro. Aham. Quando você vive uma vida de forma mais consciente, você começa a perceber. E quantas vezes nós estamos sofrendo ligados a situações lá de trás e nem percebemos. E às vezes tem Verdade. uma pessoa na tua frente te mostrando a solução e você nem enxerga, porque Não, você está preso, né? eu sempre falo também outra coisa que é impressionante. Nós recebemos um elogio, às vezes você recebe um elogio, no dia seguinte você acaba esquecendo aquele elogio. Mas uma palavra que foi falada que não soou bem, você carrega anos aquilo com você. Né? Acho que não existe ninguém capaz de fazer tão mal para nós mesmos que é nós mesmos, né? Com Às vezes você certeza. pega uma palavra ali, você fica remoendo aquilo, remoendo, e vai levando, daqui a pouco aquilo está consumindo, e o elogio, às vezes, a gente esquece muito rapidamente. Então, a gente precisa realmente mudar. E aí tem uma regra, eu entrei em contato também com uma fórmula da felicidade, que eu achei muito interessante, chamada razão de Losada. O que diz essa razão de Losada? E foi desenvolvida até por um estudo feito aqui em Brasília. Ele diz a regra 1 para 3, 3 para 1, 5 para 1 e 13 para 1. O que significa isso? Precisamos fazer essa autoanálise. Se você está falando 3 coisas negativas para uma positiva, isso é terrível. Isso é fim de casamento, isso vai falir a tua empresa, é terrível. Observa, você vai estar falando negativo, negativo, negativo e fala um positivo, negativo, negativo. E aí você vai realmente adoecer em relação a isso. O mínimo que nós precisamos fazer é o 3 para 1. Você se propor fazer um exercício de falar 3 coisas positivas, pensamentos positivos para um negativo. Quando a pessoa já começa a entrar no estágio de cura, é o 5 para 1. Ela está falando já muito mais coisas positivas. Veio a pandemia. Ao invés de eu ficar, ó céus, ó vida, a gente criou o produto digital. Falei, bom, o que eu posso tirar de oportunidade disso? Claro que a gente não pode comemorar em respeito às mortes que tiveram, essa situação. Mas eu, na hora, falei, o quê? Eu falei, a hora de desenvolver o produto digital que já estava na gaveta. Bom, não vou ter atendimento presencial, vamos mudar a chave e vamos fazer o digital. Ou seja, pensando no positivo. E aí o estado que ele fala que é de iluminação é quando você chega no 13 para 1. Aí é início de namoro. 13 palavras positivas para uma negativa. Aí o cabelo está bonito, aí a pessoa está falando, ela está dizendo que está bonito. Então é o sonho. Enfim, cada um tem que fazer essa autorreflexão para saber o que está sendo. Você está soltando mais palavras e pensamentos negativos? Se você começar a virar a chave e, naturalmente, mesmo sem vontade, começar a modificar e falar positivo, positivo, seu cérebro também entende essa mudança, cria esse hábito e você começa a realmente enxergar a beleza que está à sua volta. Ricardo, mas essa história da pandemia, se eu parar para pensar, você falou, né, que a gente tem que ter cuidado, porque tem pessoas morrendo e tal, tal. Mas assim, você tinha 2 opções. Ou você ficava em casa chorando, deprimido, entrando nessa onda, ou você pode fazer a seguinte coisa, que é o que eu fiz desde o início. Eu posso fazer algo por isso? Eu não sou Deus. Eu sou aqui uma aprendiz. Eu estou passando por essa necessidade da vida. O que eu posso fazer para contribuir com essa aprovação? Porque isso é uma prova do universo. Você pode ver que tem pessoas que funcionam com medicamento, tem outros que não funcionam, tem pessoas da mesma casa que um pega, outro não pega. Então é tipo assim, para. Quantas pessoas que eu atendo que estão melhores agora na pandemia, porque tiveram a oportunidade de ficar em casa forçado, que no começo foi uma tortura, que tiveram a oportunidade de olhar para si, de parar um pouco, poxa, eu aprendi a meditar. Faz uma lista, o que você aprendeu nessa pandemia? Né? Porque aquilo que não está no teu controle, você não tem o que fazer. E se você se contaminar com o coletivo, o que vai acontecer? Você vai ser mais um, você não vai ajudar em nada. Exatamente. Nós somos energia e informação. O nosso coração, ele é 5.000 vezes mais magnético do que as nossas emoções, 5.000 vezes mais magnético do que nosso pensamento. O nosso coração, o campo eletromagnético dele é como se fosse um radar. Ele capta tudo do meio, joga para o corpo e para o cérebro e assim vai. Se a minha emoção está do quê? De compaixão, de empatia, o que eu posso fazer? É todos os dias você acordar e dizer assim, Senhor, o que eu posso fazer?
Qual é a minha contribuição? Exatamente. Qual o próximo passo? Eu estou aberto e receptivo. A informação vai vir. Porque não adianta em nada. Vai adiantar você ficar em casa vendo os números? Não, não vai adiantar. Vai adiantar se você fizer oração. Você sabe que a oração, as pessoas juntas, vibrando numa mesma frequência, nossa, isso contamina energeticamente, positivamente, milhares de pessoas. Isso é o que nós podemos fazer. Né? Emanar sentimentos bons. Nossas células são cheias de receptores. Então, tem o tio do meu marido que está internado. Fecho os olhos, eu mentalizo ele, porque eu sei exatamente como é que ele é, onde é que ele está. E ele está recebendo essa minha vibração, essa minha energia. Então, é isso que nós sempre devemos entender, que nós não temos que resistir. Nós temos que viver no fluxo, porque a doença também é uma resistência, né? É verdade, é verdade. A falta de mudança, ela vem por uma resistência. Então, imagina quantas pessoas você não ajudou, Ricardo, nesse projeto, sabe? Que trazia alegria com essa tua luz, assim, de você... Era 8 horas da manhã e 6:30 da tarde, é isso? Isso. Todos os dias Todos ali. os dias. A pessoa estava em casa, mas ela sabia que podia ligar. Poxa, e a sensação no corpo depois de uma atividade física? Exatamente. Eu recebi tantos depoimentos interessantes e foi interessante porque assim foi a minha primeira experiência, né, no digital, assim, de impactar. Então tinha gente conectada de Boston, tinha gente conectada Nova Zelândia, Austrália, Portugal, no Brasil, vários pontos, e as pessoas relatando: professor, nossa, eu estou emagrecendo, nossa, eu estou melhor mentalmente, eu estou muito mais animada. E eu fiquei assim impressionado com o impacto disso. Foi por isso que eu falei: não, esse projeto digital, ele só tem que crescer, porque eu não posso mais ficar limitado a esse meu espaço físico que eu estou aqui. Porque se eu posso chegar sem fronteiras, onde tem pessoas precisando, meu pensamento expandiu. Eu falei: por que eu tenho que ficar só aqui? Não posso, não me permito mais ficar só aqui. E aí nós estamos aqui trabalhando dobrado para entender a logística do digital e como trazer mais pessoas para esse projeto, né? Você também está passando por isso, né? Não, meu pai está sofrendo na minha mão com isso, tadinho, porque eu assim, sou meio... Hoje, antes de vir para cá para essa live, eu estava no banheiro escovando meus dentes, estou pensando, gente, essa tecnologia, ela trouxe muitos benefícios, né? Porque, imagina, a gente está aqui falando, tem pessoas nesse momento da Alemanha que eu vi, de Portugal, Elivânia, Luciana, o projeto também, tem pessoas do Japão assistindo, pessoas que estão com as dores lá. Eu já morei em outros países, eu sei o quanto é ruim a falta do território. Porque o nosso país é o Brasil. Mas quando nós estamos, pode ser, porque é primeiro mundo é o do nosso coração. É verdade. Entendeu? A gente falta da energia do nosso país, o quanto isso é importante. Não esquecendo que... Silvia, só um comentário aqui, né? Imagina, que eu ouvi recentemente, falei: imagina se essa pandemia acontecesse, se a gente tivesse só aquele Nokia, só ficar jogando o jogo da minhoquinha. Você imagina? Você vê, até nisso Deus pensou, né? Assim, foi isso que eu pensei. Até nisso Deus pensou, exatamente. Por que os países agora estão todos unidos para encontrar uma vacina? Não é? Estão unidos. As pessoas estão unidas aqui para uns ajudarem os outros. Só que a gente não pode esquecer do tato, viu, gente? A tecnologia também está trazendo muitas doenças. Adolescentes doentes, com ansiedade, porque parece que o mundo tecnológico ele aproxima, mas é bom para fazer bom uso para isso, para o conhecimento, mas não para aquela coisa de virar escravo e gerar na sua vida um mundo virtual que não existe, de comparações, até mesmo que as suas necessidades afetivas estão ali, que não estão. A sociedade está doente porque a gente precisa de tato. Nesse momento, estamos sendo privados também, da forma que nós gostaríamos, justamente para quando for liberado, para ir... Quando for liberado, nós vamos aglomerar. Quando está liberado, arrumar a vacina, nós vamos dar um jeito de aglomerar, abraçar. Abraçar, isso faz diferença, né? Exatamente. Ricardo, eu tô preocupada. Como é que está nosso horário aí? Eu estou sem relógio. Temos 10 minutos, né? De repente, se quiser... fazer perguntas, né? Isso. Se alguém tiver pergunta aí, gente, pode fazer, tá bom? Que nós temos 10 minutinhos. Ricardo, o estúdio já voltou a funcionar aí em Brasília? Já voltou a funcionar. Nós estamos operando aqui com a metade da capacidade, porque nós trabalhamos com estações de treinamento.
E aí eu fiz estação sim, estação não. Então nós temos um distanciamento aí de 4 metros para cada estação. A gente está sendo bem rigoroso em relação à higienização, né? Muito álcool em gel. Entre um treino e outro a gente esteriliza o ambiente. Enfim, nós estamos assim cumprindo todo mundo de máscara, cumprindo rigorosamente os protocolos para que as pessoas tenham segurança, né? Ô, Ricardo, ó, a Cornélia, ela escreveu aqui, não tenho motivação para atividade física, minha respiração é curta, mas necessito. Isso é a coisa mais fácil, Cornélia, de resolver, a respiração curta, né, Ricardo? É verdade. Isso aí, com a primeira técnica, ela já vai ficar impressionada. Quando ela começar a hiperventilar, ela já vai perceber o benefício aí bem rapidamente. Se ela quiser mais informação, quiser mandar um direct, depois eu vou mudar a sua vida também, viu? Assim como já tenho mudado a Cornélia? É só me mandar uma mensagem aqui que eu vou mudar a sua vida. Agora, imagina, eu vou filosofar. Na hora que você abrir... Na hora que você abrir, Cornélia, a sua vida, os seus pulmões para a vida. Vida, porque pulmão está muito relacionado a medo de morte. É como se você... se fechasse. Imagina na hora que começar a entrar ar nesse pulmão, da maneira que você merece e que você precisa, que é uma nova vida. Viu? É verdade. Tem pergunta aí, cara? Olha, tem. A Pauliana perguntou, nossa querida amiga Pauliana, bom demais. Minha comadre aqui, ó, o que podemos fazer para superar as barreiras dos maus hábitos em pensamentos e atividade física? Bom, a primeira barreira, eu acho assim, a pessoa precisa pensar naquela história do 1%. Se você começar com pequenas doses diárias, especialmente na primeira hora do dia, porque aí seu corpo está acordado, você está descansado, não deixa para o final do dia não, porque já está cansado, a cabeça está cheia, aí você já vai querer sofá. Né? Mas você começar o dia com um pequeno hábito que dura aí no máximo 15 minutos e que seja repetido, vai chegar uma hora que você vai começar a perceber pequenas mudanças e essas pequenas mudanças percebidas vão fazer com que você possa até aí. Eu vou para 15, de 15 eu vou para 20. Então, começar sempre com pequenos hábitos. Porque eu me recordo uma vez, antigamente as prescrições do passado eram muito absurdas. Eu tenho um irmão que ele é sedentário, né? E eu coloquei ele numa academia e a prescrição, me lembro dele até hoje, como é que foi a prescrição. Era 30 minutos de bicicleta, 30 minutos de esteira e mais uma sessão de treinamento que durava 1 hora. A pessoa que é sedentária já bota 2 horas, ela vai falar, isso não é para mim nunca. E não vai ser. Então, começa com pequenas doses. E comemorar, né, Pauliana? Comemorar. Cada mudança de atitude, isso serve para o pensamento, tá? Para as suas atitudes. Por exemplo, se eu tenho dificuldade de me expressar, acontece uma situação na minha casa ou com alguém do meu convívio que eu tenho dificuldade de me expressar. Eu começo a me tremer inteira, mas eu sei que eu preciso falar, eu preciso mudar esse meu hábito de ficar calada, de guardar tudo. Então, primeiro, eu já sei que tudo que eu falar com amorosidade, com boa intenção, não tem como o negócio dar errado. Então, você vai e se expressa com amorosidade, é seu ponto de vista, até porque não existe certo e errado, você tem a sua verdade, o outro tem a verdade dele. Aí você vai ver que quando você expressou aquilo, aquela pessoa, ela recebeu, aí você vai se sentir maravilhosamente bem. Caramba, começa com pequenas coisas. Pequenas situações, aquelas mais simples. Você, meu Deus, eu consegui. Eu falei, você vai vendo que a pessoa passa a te respeitar mais, porque todas as vezes que você está deixando de ser você para agradar o outro, você está sendo impedido de evoluir, está se impedindo de evoluir e ainda está atrapalhando a evolução do outro. É verdade. Né? Verdade. Então, são pequenos hábitos. Então, você muda um comportamento aqui, muda ali. Poxa, eu vou comer aqui um bolo de chocolate. Isso serve para mim, tá, gente? Eu vou comer um bolo de chocolate. Ai, não, mas peraí, deixa eu ver aqui. Será que se eu pegar uma banana, eu colocar ali no micro-ondas, que também não é saudável, viu, gente? Micro-ondas não é saudável. Mas eu vou colocar lá na frigideira, vou torrar ela um pouquinho, colocar canela. Será que não vai ser melhor do que comer o bolo de chocolate? É a gente colocar um questionamento e uma opção, porque aí você já tem uma outra possibilidade. E não agir no automático, porque nosso inconsciente é totalmente automático. Verdade. 95% do que eu pensei ontem, eu vou pensar hoje. É verdade. Então, a gente precisa ter uma vida consciente. Sempre, será que eu vou olhar para o lado positivo ou negativo? Aconteceu uma coisa ruim?
Obrigada por essa provinha da vida. Tá bom, eu vou enxergar pelo ruim ou pelo lado bom. E assim tendo uma vida mais consciente, né? Tem uma segunda pergunta aqui, ó, do Wellington Nunes. Ele diz assim: e o sono? Tenho dificuldade em acordar tão cedo, mas gostaria de conseguir. Alguma sugestão? Bom, Wellington, eu tenho uma sugestão. Nós temos um trabalho que a gente fala até de higienização do sono, que é você... e eu sempre faço um desafio, e eu já vou lançar um desafio para você, tá, Wellington? Você vai dormir uma noite a mais de sono na semana. Como? Você vai se propor, a partir de hoje, a dormir 1 hora antes do que você está acostumado a dormir. Ao final de uma semana, você vai dormir 7 horas a mais, ou seja, você vai ganhar 1 hora a mais de sono, uma noite a mais de sono, e isso vai te dar mais disposição. Então, se você também tem dificuldade de dormir, a gente dá algumas dicas. Primeiro, 30 minutos, no mínimo 30 minutos antes do seu sono, você já vai diminuindo as luzes da casa, desliga aparelho de celular, já não entra em contato com televisão, já procura uma leitura que seja edificante, ou nada de leitura que vai te agitar, uma leitura que seja edificante, e toma um banho de contraste, assim, ó. Você vai tomar um banho mais morno, no final você joga uma chuveirada mais gelada, porque quando o seu corpo abaixa a temperatura corporal, facilita melhor a você entrar no processo de sono. Então você prepara o seu sono antes. Então, vamos supor, se você tem o hábito de acordar, dormir 11 horas, eu estou pedindo para você dormir 10, para você ganhar uma noite a mais de sono. Quando der 9h30, você já começa a baixar as luzes da casa, desconectar o celular e tudo, preparar uma leitura, prepara um banho, você vai perceber que você vai conseguir dormir mais cedo e, naturalmente, você começa a conseguir acordar um pouco mais cedo também. E isso vai mudando aos poucos. Mudança de vida. Mudança de vida, isso. Ó, Wellington, na minha família, a gente tem muito problema de sono. E eu vou te falar que eu já sofri muito com isso. Hoje em dia, graças a Deus, eu durmo bem porque eu fiz isso que o Ricardo falou. Eu comecei a dormir cedo lá em casa, 9 horas, eu já estou na cama. E é bem possível que eu já esteja dormindo. Eu acordo cedo, eu não fico, eu evito essa coisa de aparelho celular, televisão dentro de quarto não é nada saudável, porque o seu cérebro ele fica muito ativo. É muito legal você fazer meditação para 2 vezes por dia. E faça uma meditação, nem que seja de 5 minutos. Coloca lá um mantra. Quando você, por exemplo, você inspira, expira, 5 minutinhos. Começa com 2, se for difícil, porque aí você já vai também limpando a sua mente. E você vai ver que você vai passar uma noite muito melhor de sono. Outra coisa também é escaldapé. Você já fez escaldapé, Ricardo? Não, confesso que não. Não, olha, é maravilhoso. Você pega uma bacia de água morna, pega a chale de camomila, coloca e fica com os pés. É delicioso antes de dormir. Também você vai vendo que vai relaxando, ele ajuda a liberar as Os pés ele tem muitos receptores, né? Então realmente absorve ali a camomila e vai para o corpo, vai para a corrente sanguínea ali, né? É maravilhoso. O celular é muito sério, gente. As pessoas que dormem com o celular do lado da cama, aqui no consultório, com a microfisioterapia, a gente consegue detectar contaminação eletromagnética. As pessoas estão adoecendo por contaminação eletromagnética. Então, a pessoa que dorme com o celular do lado da cama é um veneno, tem que ser pelo menos 3 metros de distância da cabeceira da cama. Deixa no modo avião e deixa o despertador lá longe no corredor, porque na hora que tocar você vai ter que levantar, né, Ricardo? Vai ter que levantar, já evita o soneca. Senão, desperta e continua dormindo. É verdade. E tem uma pergunta aqui, essa é para você, Silvia. E não sei se você vai ter tempo aqui, porque ela tem uma pergunta aqui da Ale Valença, dizendo quais as estratégias para curar o eu criança? O eu criança, você tem que acolher seu criança. Existem vários tipos de terapia, de meditação, de você até mesmo mentalizar, visualizar sua criança, acolher ela. Isso são tratamentos de terapia. A pessoa pode até conseguir sozinha, tomando consciência, mas o ideal é que ela faça uma terapia para fazer... E são terapias breves, não precisa ser nada muito extenso, não, porque todos nós temos uma criança ali esperneando, viu? Por um motivo ou por outro. A criança, ela é regida de... Assim, a criança, quando ela é livre, né? Ela tem muita criatividade, ela é feliz, ela é livre, só que aos poucos não somos podados, né, disso tudo. A gente vai ficando muito... antes mesmo de se tornar adolescente, muitas vezes nós já deixamos de ser criança, né, na nossa verdadeira essência. E muitas vezes a gente está passando por uma situação de vida hoje e que está repercutindo uma situação lá atrás. Hoje mesmo, também, eu atendi uma paciente que ela tinha muito medo e ela estava sofrendo, esse medo não era dela, era da mãe, que a mãe perdeu um irmão com leucemia quando era criança.
E ela estava vivendo esse medo. Olha que louco! Na hora que ela tomou consciência, que ela viu que esse medo não era dela, que desdobramos no corpo dela, nossa, ela mudou até a fisionomia. Então, precisa trabalhar essa criança interior. Você pode ir tomando consciência dessa criança e acolhendo ela, fazendo meditações, reprogramações inconscientes, fazendo terapias breves. Nem sempre precisa de ser nada longo, não. Às vezes é só uma informação ali, é uma mudança de percepção. Verdade. Tá e aí bom? tem uma pergunta aqui da Selma também, dizendo, eu faço caminhada, mas me canso muito. E aí, Selma, se você está fazendo caminhada e você está se cansando muito, significa que você está com um envelhecimento cardiovascular muito importante. Então, então continue fazendo caminhada, que aos poucos essa caminhada vai melhorando e você vai a resposta cardiovascular vai aumentando. Agora, se você deixar de fazer caminhada porque se cansa, o seu coração já está fraco porque ele está cansando uma caminhada, eu vou te dizer que você está correndo um sério risco de desenvolver algum evento cardiovascular, como infarto. Então, não deixe. Tá acabando, Ricardo. Tá acabando. Tá Obrigada. Acabando, né?